Graça e paz a toda a igreja do Senhor Jesus, a toda a igreja de Cristo, os irmãos que acompanham esse culto, que cultuam a Deus de seus lares. Que o Senhor esteja com cada um de vocês nessa noite. Lerei aqui o Salmo de número 91, versículos de 1 a 10. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Ele diz do Senhor: Tu és meu refúgio, Tu és meu baluarte, Deus meu em quem confio. Porque o Senhor te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e embaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e é broquel. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. Que caiam 1000 ao teu lado e caiam 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Glória a Deus por isso. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Oremos nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos a Tua presença neste culto, pedimos a Tua presença sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos, ministrando esse louvor. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor vá com o Teu Espírito à casa de cada um dos irmãos que agora participam desse culto à distância, esse culto online, mas que o Senhor, que sabe todas as coisas, o Senhor que vê todas as coisas, pedimos que o Teu Espírito esteja na casa de cada um desses irmãos, que o Senhor os cubra debaixo de Tuas asas, que o Senhor dê a eles um local seguro. Esse local é embaixo de Tuas asas, é debaixo da Tua verdade, que é escudo e que é broquel. Abençoe, Pai. Que o Teu Espírito se faça presente em nossos corações. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, amém? E opera nos nossos corações. E o Espírito do Senhor também está na tua casa, operando no teu coração. Ele está aí ao seu lado, confie nisso. E vamos juntos entoar essa canção muito conhecida e que o Senhor venha abençoar a cada um, no nome de Jesus. Pai, eu quero contemplar
todos é o Senhor. Te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor. Aleluia, Jesus. Nosso Deus é sobre todas as coisas, amém? Sobre toda dificuldade, sobre toda doença, sobre todas as coisas é o Senhor nosso Deus. Aleluia. E é bênção para nós cristãos, nós temos a certeza da salvação, temos a certeza que o nosso Deus existe e está conosco. Esse Deus não nos deixa só. Amém? Cativou como ninguém jamais fez. Aquele lindo olhar levou embora tudo que não era meu. E esse homem fez ansiar por tudo que vem do céu. E nele eu posso esperar e descansar para sempre em seus braços. Eu encontrei aquele que primeiro me amou. Me apaixonei pela luz que brilhou em minha escuridão.
saber que Tu estás conosco, Senhor. Aleluia. E é bom saber que Deus nos carrega em seus braços e que é dele todo o trabalho, amém? Que nós aprendamos a descansar no colo do Senhor, que nós aprendamos a descansar em seus braços, porque o trabalho é de Deus, tudo foi escrito por Ele, tudo está em suas mãos. Aleluia. Sobre ti, só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. Quando enfim tiveres que tomar decisão, confia tudo a mim, espera de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. Teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. A descansar em nós, Deus. Aleluia. Que o Senhor nos ensine a confiar nele, a descansar nele. Os momentos que passamos agora não são momentos fáceis, são momentos muito difíceis, momentos que o mundo nunca passou, né, que certamente nenhum de nós passou por um momento como este. Mas o que nos segura, o que nos mantém firme, é a certeza de que o nosso Deus é o nosso escudo. Ele é o escudo para os que nele creem, amém? Como foi lido no Salmo 91, a verdade do nosso Deus é escudo e é broquel. Aleluia. Cantemos ao Senhor. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova
céu. Já vi fogo e terremotos, o vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordens às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Socorro bem presente na angústia. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos de volta aqui para o nosso estudo do livro de Atos. E hoje, dando continuidade à sequência aqui da exposição deste livro, eu quero convidar você a ler comigo em Atos capítulo 2, a partir do verso 42 até o verso 47. Esta belíssima perícope aqui, que fala sobre a igreja, e hoje nós estaremos então refletindo sobre a natureza do que é ser igreja. Uma temática aí bastante controvertida nos ciclos teológicos, mas de suma importância para a identidade, para a nossa identidade cristã, a identidade do que é ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Para tanto, então, eu convido você a ler comigo aí Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Nós leremos apenas aqui esta belíssima perícope, essa famosa perícope do livro de Atos dos Apóstolos, e nos dedicaremos então à reflexão da temática: o que é ser igreja? Igreja do Senhor Jesus, igreja de Cristo. Muito bem, meus queridos irmãos, nós sabemos que nós somos aí uma comunidade de cristãos chamados com o objetivo de viver a fé cristã em fraternidade, em comunidade, em família, de modo que podemos afirmar de saída que é impossível pensar sobre a identidade cristã sem pensá-la numa perspectiva comunitária. Somos por natureza, e aí eu me refiro ao ser humano de um modo geral, somos por natureza seres sociais, animais políticos, como diria Aristóteles. Nascemos da comunidade, nascemos na comunidade e para a comunidade. E não podemos pensar nem por um minuto viver fora de uma comunidade. Então, até mesmo numa perspectiva secular, a identidade do ser humano, a essência do que é ser humano, está intrinsecamente ligada ao seu convívio e aos seus relacionamentos comunitários. O seu relacionamento em família, evidentemente que a comunidade, a microcomunidade mais próxima de qualquer ser humano é a família, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus vínculos de terceiro, de segundo, terceiro grau, constituem em si uma comunidade. A sua vizinhança, os seus ciclos de amizade e de relacionamento na escola, no trabalho. Por que não pensar até mesmo em termos de uma nação? O seu sentimento de patriotismo, de pertencimento a um povo, a uma terra, a uma cultura específica. Então vejam, senhores, é impossível pensar sobre a natureza do ser humano sem pensá-la à luz do seu contexto comunitário. Assim também ocorre em relação à nossa identidade cristã. É impossível nos ver como cristãos, viver o cristianismo em toda a sua inteireza, em todos os seus propósitos, sem contar com os nossos vínculos, com os nossos relacionamentos. A Bíblia fala que a vivência cristã, a prática da justiça, ela é usufruída, vivenciada a partir dos nossos vínculos mais próximos e distantes também. Jesus diz que temos que amar inclusive os nossos próprios inimigos. Então os inimigos de alguma forma fazem parte de uma comunidade fora da igreja, mas que de alguma maneira contribuem para a identidade do que é ser comunidade cristã, do que é ser cristão. E eu quero pensar com vocês então sobre como nasceu a igreja do Senhor Jesus. Ela nasce justamente aqui a partir do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Esta palavra igreja, ou eclesia, também usada nos evangelhos, Jesus usou esta palavra eclesia para se referir à sua igreja, mas quando ele a usou numa perspectiva muito mais abrangente e geral e nem tanto específica como nós encontramos a partir de Atos capítulo 2, mas pensando aqui sobre a constituição da igreja, o seu organismo, a sua visão bíblica
o que viria a ser Igreja do Senhor Jesus. Para entender melhor e responder essa pergunta, eu quero convidar você a olhar primeiro para o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é que irá traçar e irá lançar as bases para aquilo que mais tarde seria denominado Igreja do Senhor Jesus. Esses vínculos comunitários de fé em torno de uma crença, eles não acontecem apenas no Novo Testamento, nós sabemos disso. Desde o livro de Gênesis, o homem, o sacerdote do lar, tinha responsabilidade pela manutenção da saúde espiritual da sua família, dos membros da sua família, sua esposa, filhos. O homem era considerado sacerdote do seu lar. Quando nós vemos ali, depois que vem as pragas no Egito e vem a última praga, Deus dá orientação que as famílias se reúnem, que ali matem um cordeiro, que peguem aquele sangue e molem, passem aquele sangue pelos umbrais das portas, pelas vergas das portas, e ali celebram, nós temos ali a primeira celebração da Páscoa à luz do Velho Testamento. Isso quer dizer que essa experiência religiosa de se congregar, de se reunir, de se aglutinar em família para celebrar algo em nome de Deus, já constitui ali, nós temos ali os primeiros sinais, as primeiras etapas da constituição, da construção do que mais tarde viria a ser a Igreja do Senhor. Nós vemos também a figura do templo. O templo no Velho Testamento era uma figura catalisadora, responsável por atrair os judeus para aquela experiência religiosa em comunidade. Nós temos a figura do sacerdote que imolava o cordeiro pela expiação dos pecados do povo de Israel, os dias de festa do povo de Israel, a Páscoa, a festa do Pentecostes, né, e tantas outras festas também acabam contribuindo para esse agregamento, essa agregação dos judeus em torno da sua fé. A gente vai vendo esta construção, aquilo que seria ali as primeiras bases para a constituição da igreja no Novo Testamento. Após o após 70 anos do povo de Israel ter sido escravizado, a gente vê que o povo de Israel, que estava acostumado a adorar a Deus em torno da figura do templo, agora passa a se reunir em pequenas congregações com vista ao estudo da Torá, com vista a estudar a lei do Senhor. Como no período do exílio eles não tinham mais a figura do templo para adorar a Deus, para servir a Deus, as sinagogas então são a partir desse contexto ali inauguradas, ou seja, pequenos grupos em torno de um rabi, de um escriba que tinha a responsabilidade de ler a Torá ali em hebraico, traduzi-la para o aramaico e expor a palavra de Deus. Todo esse processo de agregação do povo em torno da palavra de Deus deu luz aí ao que viria a ser mais tarde, ou lançou as bases ao que viria a ser mais tarde a Igreja do Senhor Jesus. Quando finalmente o Filho de Deus veio a esta terra, ele atraiu para si pessoas de todas as culturas diferentes, raças e etnias. Essas pessoas o seguiu e se submeteu ali ao seu ensinamento, ao seu aprendizado, mas nós não temos nos evangelhos a constituição do que é essa igreja. Nós não temos ainda ali a formação dessa igreja acabada, estruturada, como a gente vai ver mais tarde no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. É a partir do capítulo 2 que, uma vez o Espírito Santo sendo derramado, e que tinha essa missão de guiar os apóstolos em todo o conhecimento, em toda a verdade, fazendo-os lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus lhes ensinara,
é que a gente vê finalmente a constituição de uma igreja que não é dirigida a priori por uma figura sacerdotal, mas uma igreja constituída de santos, todos ali empoderados pelo Espírito Santo, todos habilitados a testemunhar e profetizar e compartilhar a palavra de Deus. À luz do livro de Atos, que a gente vai ver, é um culto muito mais descentralizado em termos da sua condução. As pessoas tinham participações ali ativas no culto, né? Seja repartindo pão, ou compartilhando um testemunho, ou trazendo uma palavra de exortação, ou uma palavra de cântico. Nós temos uma comunidade aqui muito mais participativa no culto, muito mais ativa no culto, desvencilhando muito daquela figura de um pároco, de um sacerdote, de um clérigo que conduz e está centralizado nele toda a liturgia, sem a qual não seria possível a adoração a Deus ou o contato com Deus. Isso, no livro de Atos, desaparece completamente, porque o que a gente vai ver aqui, como eu já disse, é uma comunidade muito mais ativa e participativa. É claro que a figura apostólica ela tem um peso muito grande aqui no livro de Atos dos Apóstolos, porque a eles foram legado a palavra da verdade, a palavra da doutrina. Eles são a referência canônica aqui do estudo das Escrituras Sagradas. Por isso que quando a palavra diz e perseveravam na doutrina dos apóstolos, que doutrina era essa? Senão a doutrina do próprio Cristo, a doutrina que Cristo havia passado para os apóstolos, e esses, por sua vez, entregaram aos cristãos. Eles eram a instância autorizada por Deus a transmitir a verdade pioneira, e essa verdade, uma vez transmitida pelos apóstolos, era reverberada e recompartilhada pelos cristãos que, à medida que iam se convertendo, também compartilhavam e ensinavam. Então a gente vai vendo uma comunidade aqui muito mais ativa. E quais são os elementos que constituem, então, a natureza do que é ser igreja, né? Sem esses elementos é impossível se falar em igreja. Quais são as principais bases para a constituição do que é ser igreja? E eu acredito, estou convencido que nós podemos encontrar essas bases aqui no livro de Atos 2:42 em diante. Em primeiro lugar, a igreja ela se reúne em torno da palavra. Não há a possibilidade de existir igreja do Senhor Jesus sem a correta posição de se reunir em torno daquilo que Deus considera como verdade, como palavra viva, como palavra doutrinária, como palavra de Cristo. Então, o verso 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, uma igreja que se dispõe a ouvir as palavras, a compartilhar a palavra e a obedecer a palavra e a perseverar na palavra. Então, a igreja, ela só é igreja se receber da parte do Senhor se cumprir da parte do Senhor essa ordenança de perseverar na palavra, de obedecer a palavra de Deus. Mais do que isso, né? É uma igreja que também é solidária no partir do pão. E aqui nós podemos perceber que a solidariedade do partir do pão, na verdade, está mais à frente, né? Quando no verso 46 diz: geralmente perseveravam unânimes no tempo, partiam pão de casa em casa. Aqui existe uma solidariedade material. O verso 42, na verdade, fala sobre o partir do pão, se referindo à ceia do Senhor. Um outro elemento fundamental para a constituição do que é ser igreja é a ceia do Senhor. A igreja se reunia para celebrar a ceia do Senhor, um acontecimento memorial e espiritual que remete aos principais fundamentos do que é ser igreja. A ceia em si não é
nós podemos dizer, não é o que constitui isoladamente o que é ser igreja, mas ela é um elemento fundamental para a constituição do que é ser igreja, porque ela nos remete a outras verdades tão importantes, como, por exemplo, a questão da morte do Senhor Jesus, a sua ressurreição, a sua vinda, conforme diz lá o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, quando ele fala capítulo 11, quando ele fala justamente sobre a questão da ceia do Senhor, né? O que eu recebi do Senhor foi também o que vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo dado por vós, fazei isso em memória de mim. Em seguida, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Então, esses elementos da ceia, o pão, o cálice, apontam para o corpo e para o sangue expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, nós estamos diante aqui de um elemento fundamental para a constituição do que é ser igreja do Senhor, que é a ceia do Senhor, e das orações, ou seja, uma igreja que persevera na oração, que ora, que busca, que adora o Senhor, que declara as grandezas de Deus, que intercede, que louva ao Senhor. Então, as orações compõem aí, fazem parte da essência comunitária, da experiência do que é ser igreja, do que vem a ser igreja. Mais à frente, um outro elemento importante que eu já me antecipei aqui e falei para os irmãos é o espírito solidário que havia no meio desta comunidade, né? Ou seja, era uma igreja generosa, era uma igreja empática, era uma igreja que estava preocupada com as necessidades mais prementes, me refiro às necessidades materiais mais prementes aqui das pessoas. Por isso, era uma igreja que estava disposta a vender suas propriedades privadas, os seus bens, e distribuir o produto entre aqueles que tinham necessidade. Olhem vocês o que diz o verso de número 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. À medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, eu gosto dessa expressão, à medida que alguém tinha necessidade, porque eles não vendiam isso de maneira indiscriminada, né? Como, por exemplo, o comunismo aí sugere que as pessoas deveriam perder o seu direito à propriedade privada, repartir isso de maneira utópica aí para todo mundo. Aliás, é bom que se faça aqui uma observação. Algumas pessoas fazendo uso dessa referência aqui para sustentar ideias do socialismo, do comunismo, o que não vem ao caso, porque a distribuição aqui dos elementos, como eu já tive a oportunidade até de esclarecer em outra ocasião, elas partem do espírito solidário. Ou seja, se é solidário, não há aqui uma atividade impelida por uma lei compulsória ou por uma determinação de um tirano, no sentido de que você tem que vender e repartir. Não, era algo liberal, era algo espontâneo, era algo voluntário, não era algo impositivo, compulsório. E era algo que, à medida também que as pessoas tinham necessidade. Surgiu um irmão, por exemplo, dentro da igreja, passando dificuldade, imediatamente aquilo era percebido por outros irmãos, e esses irmãos, sem ali a força de qualquer norma ou de qualquer sanção estatal ou até apostólica, eles mesmos, internurados e solidários à situação do seu irmão, iam lá, vendiam o seu bezerro, vendiam lá o seu animal, a sua propriedade, e distribuía aquilo com os necessitados, de maneira espontânea, de maneira verdadeira, de maneira genuína, impelidos pelo Espírito que neles habitava. Então isso é algo realmente precioso, valioso, importante para nós, e assim também deve ser nosso convívio também na igreja, né? Às vezes a gente peca porque nos falta essa capacidade de percepção da necessidade do próximo. Como é importante a gente estar com os nossos sentidos aguçados
né? O nosso discernimento aguçado para perceber aqueles que padecem, que sofrem. Eu me recordo de uma irmã na Igreja de Cristo do Plano Piloto, uma irmã muito carismática, muito querida, e essa irmã era muito amada por todos, e ela começou a padecer, a sofrer ali algumas carências, né, de elementos básicos na sua casa, e ninguém estava sabendo disso, né? E depois uma irmã que tomou conhecimento disso, correu atrás, e ali os irmãos se juntaram de maneira solidária, espontânea, e ofertaram, fizeram uma compra, fizeram ali a feira, como diz o goiano, né? E serviram aquela irmã de maneira graciosa, mas isso só ocorreu porque uma irmã percebeu, uma irmã discerniu. E como é importante a gente ter esse discernimento aguçado, né? Essa percepção aguçada para notar aquelas pessoas que, mesmo não falando, a gente tem que realmente se dispor a ler a necessidade das pessoas. Geralmente, pessoas boas, elas têm dificuldade de pedir, na verdade. Elas têm dificuldade de compartilhar suas necessidades. Então, cabe a nós, cumpre a mim e você, ter um coração mais sensível a isso, a essa percepção. Mas então era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Verso 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Como é importante essa questão. Ao contrário de uma ala teológica aí, chamada de cessacionismo, eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus continua operando sinais, maravilhas. Claro, não na mesma quantidade que ocorreu no passado, mas eu creio no poder de Deus através da oração da igreja. Quando a igreja ora, quando a igreja intercede, quando a igreja apresenta as necessidades, ora pelos enfermos, ora pelos doentes, ora pelos atribulados, ora pelos oprimidos, e ali Deus opera um milagre, ali Deus traz cura, ali Deus traz libertação espiritual, ali Deus restaura a vida das pessoas. Então, essa igreja que se reúne em torno da palavra, que comunga da ceia do Senhor, que é perseverante nas orações, que é solidária nas suas relações humanas, é uma igreja também que invoca o nome do Senhor e que tem poder de Deus para orar em favor dos que sofrem, em favor dos doentes, em favor dos oprimidos, e ali Deus opera o milagre, e ali Deus opera a cura. Então nós não podemos deixar de crer, porque isso aqui é um elemento básico do que é ser igreja. Uma igreja que intercede uns pelos outros, que ora uns pelos outros. Quantos irmãos, quantas irmãs que estavam acamadas, doentes, desenganados pelos médicos, pelo homem, e a igreja então se prostrou, orou, intercedeu e operou o milagre. Quantas vezes isso já aconteceu na história humana, meus irmãos? E continua acontecendo. Tem um exemplo do meu sobrinho que estava ali completamente desenganado pelos médicos, a ponto de um médico chegar para minha cunhada e para o meu irmão e falar: olha, vocês podem levar o menino para casa para falecer em casa, porque aqui não há nenhuma esperança para ele, é impossível, ele não resistiria nem mesmo a um transplante se houvesse aqui um doador imediato, que também não é o caso. Levem ele para casa, porque lá ele pelo menos pode falecer no conforto da sua família. E a minha cunhada entrou em completo desespero, meu irmão completamente desesperado, mas eles compartilharam isso com a igreja e pediram que a igreja orasse. E a igreja orou, a igreja dos Estados Unidos orou, a igreja do Brasil aqui orou. Irmãos, Deus operou um milagre. Deus restaurou as forças do meu sobrinho. E Deus proveu a ele um transplante. Ele está bem, está gozando saúde hoje. Mas eu tenho plena convicção que isso só aconteceu porque a igreja orou, porque a igreja se prostrou, porque a igreja clamou ao Senhor. E porque há poder de Deus nas nossas vidas, porque somos cheios do Espírito Santo para interceder, para orar e para declarar a cura de Deus na vida das pessoas. Então, nós temos aí uma lista de pedidos de oração no nosso WhatsApp da igreja. Não tenha vergonha de colocar lá o seu pedido, não. Creia,
Creia, porque a igreja orando, Deus opera sim, Deus realiza sim coisas extraordinárias e maravilhosas nas nossas vidas. Amém? Diariamente perseveravam unânimes no templo. Olha como era a questão importante essa questão da perseverança unânimes no templo, desse ajuntamento, deste congregar, deste comungar juntos, de estar juntos. Isso aqui vai contra aquela ideia de que para ser igreja não precisa necessariamente estar conectado a uma comunidade cristã. Falácia. Isso vai contra a essência do que é ser igreja. É claro que existe uma igreja invisível que só Deus conhece, mas eu acredito, estou convencido de que a grande maioria dos que fazem parte da igreja invisível do Senhor Jesus, de alguma maneira também experiencia a sua fé no meio da comunidade, em reuniões periódicas, em cultos, né? em celebrações periódicas, semanais. Como é importante, a não ser que há situações aí excepcionais, é claro, pessoas que não podem congregar, idosos ou missionários que vai fazer uma atividade, mas se temos essa oportunidade, se nos é permitido gozar esse direito constitucional, liberdade de culto, e a palavra de Deus fala aqui que é um elemento importante, basilar do que é ser igreja, meus irmãos. Por que não viver isso? Por que não experienciar isso? Nós devemos sim, diariamente perseveravam unânimes no templo, estavam no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Alegria, isso é uma marca do povo de Deus. A leveza, a simplicidade do coração, também outra marca importante do povo de Deus. Em quinto lugar, um outro elemento que constitui a natureza do que é ser igreja, é uma igreja que adora, uma igreja que louva a Deus. O verso 47 diz, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha que coisa maravilhosa. É um povo alegre, é um povo simples e é um povo que louva a Deus, que bendiz o nome do Senhor, que glorifica o nome do Senhor, que salta na presença de Deus. O povo de Deus tem que ser esse povo alegre, um povo feliz, um povo que adora o Senhor, não só sob o olhar dos que professam a mesma fé, mas sob o olhar do mundo, das pessoas que estão no mundo. Elas precisam ver essa alegria radiante, esse espírito efusivo de quem é cheio do Espírito Santo e que contempla a santidade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e que declara as grandezas de Deus. Que coisa maravilhosa a gente poder expressar isso publicamente num culto. Isso é maravilhoso. É claro que o louvor privado, ele tem o seu valor. Eu mesmo, aí com a minha voz desafinada, às vezes louvo a Deus no banheiro, né, no quarto. Mas, meus irmãos, que privilégio poder fazer isso publicamente, com outros irmãos, com aquele santo coro, que rompe os grilhões da alma. Quantas pessoas já deram testemunhos de estarem atribuladas, angustiadas, oprimidas, e durante o louvor, a igreja louvando a Deus, cantando a Deus, é como se fosse a voz de Deus ali, rompendo os grilhões da alma e trazendo paz, trazendo alegria, trazendo restauração, esperança, fé. Como é importante a gente louvar a Deus, mesmo quando a gente não tem vontade, mesmo quando a gente se sente abatido, porque nesta hora do louvor é que as nossas forças são renovadas, o nosso espírito vivificado, a nossa fé fortalecida e a nossa esperança ressuscitada. O louvor tem esse poder. Por isso nós precisamos louvar, e fazendo isso, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor. E uma igreja também de Cristo, um elemento importante é uma igreja que cresce, né? A igreja não fica estagnada, a igreja sempre cresce, há sempre pessoas se achegando, ouvindo o Evangelho, passando pela experiência do novo nascimento, batizando, sendo discipuladas. Isso é um processo contínuo, perene,
irá se findar com a vinda do Senhor Jesus. Então, eis aí os elementos que constituem a igreja. Uma igreja centrada na palavra, uma igreja que usufrui da comunhão, a coinonia do Senhor, né? Uma igreja que se reúne em torno da ceia na mesa do Senhor, uma igreja que ora, uma igreja que teme ao Senhor, uma igreja que conta com a ação de Deus para operar sinais, maravilhas e prodígios, uma igreja que compartilha as necessidades, que é solícita, que é sensível às necessidades materiais do próximo, uma igreja também que se reúne periodicamente, semanalmente. São marcas aí do que é ser igreja. Se você faz parte de uma comunidade que vivencia tudo isso aqui, você faz parte de uma igreja à luz do livro de Atos dos Apóstolos, uma igreja aí comunitária, uma igreja orgânica, não uma igreja numa perspectiva eminentemente institucional, porque você pode ter um CNPJ, pode ter o nome de uma igreja, uma placa com o nome de uma igreja evangélica, e ainda assim não ser igreja, porque a igreja, na verdade, ela vive, ela é caracterizada, ela é descrita, ela é identificada por esses elementos que eu citei aqui. Então, se não houver louvor, se não houver oração, se não houver o hábito de se reunir semanalmente, se não houver comunhão, se não houver ceia, nada disso, se não houver nada disso, aquilo pode ser qualquer outra coisa, pode ser um clube, pode ser uma agregação, uma agremiação, uma espécie de entidade qualquer, mas não será igreja. Não será igreja. Então, eis aqui os elementos. E você tem um privilégio. Estamos aí vivendo um período aí de isolamento social, mas em breve isso irá passar. Nós cremos em Deus e retomaremos as nossas atividades para juntos louvarmos a Deus, ouvir a palavra de Deus, orar a Deus, celebrar a ceia juntos, nos ajudar mutuamente, interceder uns pelos outros e pregar o Evangelho para que outras pessoas se acheguem e possam ser batizadas no corpo de Cristo, assim como você teve o privilégio de ser. Amém? Que Deus abençoe a sua vida com esta palavra e continue firme. Não desista da igreja, porque Deus não desistiu dela. Deus não desiste da sua noiva. Deus não desiste de você. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.